Parabéns, a gente vai se ver lá no curso, eu tenho certeza que vai ser muito bom. E quem queria entrar no curso não pôde entrar nessa turma, eu vou disponibilizar esse e-book também como uma forma de vocês terem acesso a um conteúdo muito bom e não ficarem tão tristes que não puderam entrar nesse curso. E para quem nem queria entrar no curso, e eu fiquei importunando, insistindo toda hora, e eu fiquei insistindo justamente porque eu sabia que valia a pena e que é um conteúdo muito importante que vai ser dado e que vai ser muito bom para quem tiver oportunidade, né, de ter acesso. Para quem não queria, é um pedido de desculpa também meu, porque eu fiquei importunando vocês, então agora meu pedido de desculpas vai junto com o e-book que eu tô disponibilizando para vocês. E o que vocês podem fazer com esse e-book? Olha, o que eu fiz? Eu mandei por e-mail para os meus pacientes e tive um retorno muito bom na época. Então, se vocês quiserem mandar por e-mail para os pacientes de vocês, é uma ação também que eu acho que vai ter bons resultados para vocês também. Agora, ele é assinado com o meu nome lá. Então, se você na hora de mandar, falar assim, mas tá assinado com o nome da professora Thalita. Aí o paciente será que ele não vai procurar ela? Na verdade, lá não tem telefone da minha clínica e tem, assim, explicando assim, procure o seu dentista, mais ou menos como eu faço no programa de rádio. Quem já me viu no programa de rádio, a forma como eu abordo é mais ou menos daquela forma. Então, não é é um marketing para que o paciente procure o serviço de odontologia estética e não para que ele me procure, né? Agora, se você não quiser usar, você pode usar aquele conteúdo, transformar num material seu, com seu logotipo, com a sua característica e disponibilizar para os seus pacientes. Ou você pode não disponibilizar para os seus pacientes, não. Você pode só ler, ver a forma como eu abordo, a forma como eu converso com o paciente sobre aquilo que está escrito lá no e-book, e você vai usar isso na abordagem com seus pacientes também, se você achar que isso faz sentido, tá bom? Então, é isso, gente. Aqui eu já falei tudo que eu queria falar antes de entrar propriamente no tema, tá bom? Então, vamos entrar no tema. O tema hoje é como remover coroas metalocerâmicas e coroas cerâmicas sem correr riscos desnecessários, né? Sem que aconteça, que a gente evitando que aconteça uma tragédia. A primeira coisa que eu vou explicar para vocês é que tragédia seria essa. Qual que é a tragédia que pode acontecer na hora que a gente está removendo uma coroa? É uma fratura radicular. Todo mundo já sabe que fratura radicular é caixão. Fratura radicular não tem conversa, é extração. E aí vai extrair aquele elemento, vai extrair aquele dente, ou vai colocar um implante no lugar, ou vai usar uma PPR, ou vai ficar com a ausência, né? E com todos os problemas que isso vai acarretar no futuro. Então, a gente não pode correr o risco de, numa iatrogenia, provocar isso, né? Então, por isso que esse tema é muito importante. Bom, o que a gente faz? Como é a forma correta de se remover uma coroa? Então, vamos por partes. Vamos começar pela metalocerâmica. Como é que eu removo uma metalocerâmica? O paciente chegou para mim, ele tem uma coroa para remover, eu vou substituir, seja lá pelo que for, e aí eu vou remover essa coroa. A primeira coisa, broca diamantada, esférica. Que marca? Nesse momento não importa, né? Se você gosta de... já vou começar a falar um pouquinho aqui sobre broca diamantada. Broca diamantada é assim. Não compre pelo preço, porque não vale a pena. Porque se você comprar da mais barata, ela não dura nada. E se você comprar um pouquinho mais cara, ela dura mais e no final você acaba pagando mais barato, tá bom? E a mais cara nem é tão mais cara assim. Daqui a pouco eu vou dar nome aos bois, vou falar as marcas que eu recomendo para vocês, tá? Então, a primeira coisa para fazer, né, essa remoção da cerâmica inicialmente, então para a gente remover aquela parte que tem cor de dente, aquela parte mais externa da coroa metalocerâmica, a gente vai remover com uma broca diamantada. Essa broca diamantada, quando você toca com ela no metal, você não vai ficar insistindo com ela ali no metal, porque ela não vai
ela não tem poder para poder remover o metal dali. Então, é só para fazer um risco, né? Desde a cervical até a incisal ou oclusal, tá bom? Então, esse é o objetivo da broca diamantada. Depois que você já fez esse caminho, né? Você já fez esse risco ali, você vai vir com uma broca transmetal, e aí a marca é muito importante. A marca é Ângelus Transmetal Predator. É predador, como se fosse predador, só que ao invés do D de dado é um T de Thalita, tá bom? Então, você vai vir com essa broca nova. Nova não precisa ser que você acabou de abrir, mas uma que não esteja gasta. E como é que eu sei disso? Se você tá ali com a broca e a broca tá girando, girando e não tá desgastando, então você pode saber que a sua broca tá gasta. Então, joga fora e abre outra. Ah, professora, mas essa broca é cara, é R$20. É, mas muito mais caro é o seu tempo daquela broca girando, girando, girando ali e não conseguindo fazer a remoção do trabalho, né? Lembrando que quando você tá fazendo a remoção de uma metalocerâmica, você tá só começando o seu trabalho. Então, ainda falta muito tempo. Então, não é hora de perder tempo a hora da remoção. E outra coisa, a remoção tem que ser uma remoção segura. Então, na hora que a gente vai remover, a gente não pode ficar fazendo força ali, a gente não pode ficar empurrando o dente, porque isso já é um fator de risco para fratura, principalmente se for um dente que tiver um núcleo metálico fundido, inadequado, por exemplo, muito espesso, com a raiz, as paredes das raízes fragilizadas, né? Ou então que for um núcleo muito longo, ou um núcleo curto também. Então, tudo isso vai fazendo com que fique cada vez mais arriscado de fazer esse procedimento, né? Então, é assim que por isso que a gente deve usar uma broca nova, para evitar pressão, para evitar tensão ali naquele momento e levar inadvertidamente a uma fratura, certo? Professora, mas é a broca que vai fraturar a raiz? Não, a broca não vai fraturar a raiz. A broca vai empurrar a coroa, que vai empurrar o pino, e o pino vai fraturar a raiz na região de maior fragilidade da raiz. E isso é que é o mais grave, porque ninguém pensa nisso, porque ninguém vê isso na hora acontecendo. Você não vê a raiz, não sai uma parte da raiz para um lado, uma parte da raiz para o outro. Porque se fosse assim, todo mundo ia morrer de medo. Não acontece isso. E então, por isso que é traiçoeiro, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Isso vai acontecer dias depois que vai aparecer ou uma fístula, ou vai ficar dolorido, ou todos os outros sintomas de fratura radicular que podem acontecer, certo? Bom, então, depois que é feito toda a remoção da cerâmica em uma linha, né, da cervical até a incisal, ou então da cervical até a oclusal, você vai fazer o mesmo caminho, vai percorrer o mesmo caminho, só que agora com uma broca transmetal. A broca diamantada que você usou nesse primeiro momento não faz muita diferença qual é a marca da broca, e a broca transmetal que você vai usar nesse momento para poder remover o metal da metalocerâmica faz muita diferença. E é a marca que eu já falei para vocês. Por que eu gosto tanto dessa broca? Porque ela tem um corte muito melhor que os outros. Não é o corte, é a união entre a broca e a haste. As outras, a união entre a parte ativa, a ponta ativa da broca e a haste é muito frágil. Então, na hora que você tá removendo o metal, ela fratura. Então, ela ainda tá novinha, mas ela já fraturou. Então, por isso que eu não gosto de usar brocas de outras marcas que não sejam essas que são da Ângelus. Tá travando, Vitória? Eu não sei. Vamos ver as outras pessoas aí, que elas estão... Vou desconectar só o Wi-Fi do computador, você sabe? Do computador? Sei. Pronto. Vou desconectar a minha aqui também. Que aí, se for o caso, às vezes ela... Aí vocês me avisam, tá bom? Se melhorar aí pra vocês. Bom, gente,
Então, vamos voltar aqui. E aí você fez ali aquele risco do metal na cerâmica, depois você fez um risco no metal, e aí esse é o momento que você vai pegar um lecron e você vai apoiar o lecron bem no risco que você fez e você vai fazer uma torção, você vai torcer, você vai empurrar uma parte para lá, uma parte para cá. E aí nesse momento que você fizer essa torção, você vai sentir se uma pequena força foi suficiente para movimentar a coroa e ela abrir e começar a soltar com facilidade, ou se a coroa ainda está muito firme. E aí é que mora um perigo. Se ainda está muito firme e você tá ali forçando, nesse momento você fratura. E aí fraturou, não tem conversa, extração. Então, por isso é que você não vai insistir, você vai passar para o próximo passo. E qual que é o próximo passo? O próximo passo é broca diamantada novamente na oclusal ou na incisal. Broca transmetal novamente na oclusal ou na incisal. Pronto, faz um risco ali também. Lecron de novo, movimento de torção de novo. Ainda não saiu. Face lingual ou palatina, né? De novo. Vem ali diamantada, depois você vem com a transmetal e aí você fez o contorno todinho da coroa. E aí você vem pela oclusal ou pela incisal, faz o movimento de torção e ela vai sair em duas metades. Então você conseguiu fazer isso sem você criar muita força, muita tensão ali na região mais frágil da coroa, que é onde está o núcleo, se tiver o núcleo, e se não tiver o núcleo, na região do preparo, certo? Bom, então, esses são os elementos mais importantes da proteção na hora da remoção da coroa para metalocerâmica. Agora eu vou dar uma dica, vou falar duas coisas importantes para vocês. Uma coisa, quando você está tentando e nunca dá certo, sabe o que às vezes e que acontece comigo até hoje? É porque lá na cervical, lá pertinho da gengiva, geralmente na vestibular, você acha que você rompeu o metal, mas você não rompeu. Então, às vezes, lá naquela região, o metal ainda tem um pouquinho de metal que você não separou. Então, nem precisa, quantas vezes já aconteceu isso comigo? Nem precisava de eu ter de eu ter separado a coroa inteira, se eu tivesse já separado ali naquela região que eu tô falando pra vocês, lá pertinho da cervical, se eu tivesse feito ali em um segundo que eu fizesse ali, eu já removi a coroa muito mais rápido. Então, antes de vocês já apelarem pra, vou cortar essa coroa inteira, corta o oclusal, corta a platina, antes de vocês passarem para essas etapas, vocês voltem lá na cervical e olhem se vocês separaram lá o metal que ficou lá na cervical, tá bom? Bem, outra coisa que eu ia falar. Professora, se eu vier, na hora que eu venho com a transmetal, se eu tocar no núcleo metálico fundido que existe ali, ou se eu tocar no dente, se for dente, tem problema? Gente, na verdade, a gente tenta não tocar, mas é impossível. Muitas vezes a gente não consegue enxergar e a gente acaba fazendo um risco fino ali. Não tem problema, duas coisas. Uma, não tem problema nenhum. Eu brinco, eu falo assim que ninguém vai morrer por causa disso. Então, não tem problema. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando você fizer esse risco, não fique achando que você tem que apagar o risco, não. Porque eu já vi aluno fazer isso, ó. Fez o risco, não mostra pro professor, acha que tem que apagar o risco e detona o núcleo, afunda o núcleo para poder sumir com o risco, então desgasta muito do núcleo. E aí você fez uma coisa muito grave, porque agora o seu núcleo está prejudicado e não tem como. O que você tirou do núcleo metálico, você não tem como voltar, porque resina não vai grudar com metal ali, entendeu? Então não faça isso, deixa o risco ali, não tem problema nenhum, tá bom? Então, sobre metalocerâmica, é isso. Uma última coisa, quando você estiver fazendo essa remoção, pode ser que o núcleo metálico, pino metálico, quando houver, gente, nem toda coroa metalocerâmica tem dentro dela ali, segurando ela, um núcleo metálico fundido.
Existem coroas metálicas, metalocerâmicas, inclusive, feitas sobre dentes vitais. Mas é muito comum uma coroa metalocerâmica feita sobre um núcleo metálico fundido. Por isso que eu tô falando toda hora dessa possibilidade, porque vocês vão se deparar com isso muitas vezes, né, no consultório. Então, quando vocês estiverem removendo a coroa, é muito comum acontecer pela vibração da broca vibrar na coroa, a coroa vibrar também o núcleo e quebrar o cimento, como se fosse um ultrassom, e quebra o cimento que tem ali entre o núcleo e a parede da raiz. E o núcleo solta, entenderam? Então, toda vez que você vai remover uma coroa metalocerâmica, você corre risco de soltar o pino também, o núcleo também. É comum? Não. É menos, na minha experiência clínica, eu poderia dizer que é menos de 10%, é menos de 5%, não é comum. Mas pode acontecer. E se acontecer? Se acontecer, a minha preferência é faça um núcleo de fibra de vidro, porque eu não faço núcleo metálico, né? Então eu não vou dizer para vocês, mas faça um novo núcleo. E aí qual é o meu material preferido? Fibra de vidro. Então faça um novo núcleo de fibra de vidro, tá bom? Não cimente o mesmo núcleo. E quando acontecer na verdade, saindo o núcleo ou não saindo, toda vez que na hora que você remover a coroa, veja a integridade da raiz. Veja as coisas que não dá pra gente ver na radiografia. Então, veja. Existe trinca nessa raiz? Existe mobilidade? Por exemplo, às vezes com a coroa você não conseguia ver tão bem, mas na hora que tirou na hora que tirou a coroa, que a gente vê ali só o núcleo, a gente consegue ver, por exemplo, que que o espaço biológico está invadido e às vezes pelo o metal, como ele faz entre o metal e na radiografia, fica difícil de visualizar, fica difuso a visualização. Então, às vezes, você não viu que tinha espaço biológico invadido, e aí você vai ver isso clinicamente. Ou então tinha cárie na raiz e você também não viu. Então, remova toda a cárie e veja se é viável manter aquela raiz, tá? Todas as vezes que você remover uma coroa metalocerâmica. Então, como uma última mensagem, uma mensagem final, o que eu tenho para dizer para vocês? Para evitar fraturas da raiz quando você estiver removendo coroa metalocerâmica, a forma correta de remover é com broca. Qual broca? Duas. Primeiro, broca diamantada para remover a cerâmica. Depois, broca transmetal para remover o metal. Qual é a broca transmetal que eu gosto, que eu uso, que não quebra? É broca Predator, ao invés de ser com D, é com T, da Angelus. Transmetal, é essa. E qual é o que a gente faz depois que a gente faz esse risco e divide a coroa no meio? A gente pega um lecron e faz uma torção e ela divide em duas porções. E a gente remove, tá? Isso a gente está evitando fazer força sobre a coroa. Como é que alguns dentistas antigamente, hoje é menos, faziam? Eles pegavam aquele saca-prótese, que encaixa ali na coroa e fica dando umas batidas, assim, umas batidas bem fortes. E aí, com isso, pode acontecer a fratura da raiz, tá bom? Isso a gente não pode fazer de jeito nenhum. Pronto. Isso, gente, no dia a dia clínico da gente, eu posso dizer que é fácil fazer isso. É muito fácil e rápido. Depois que você pega uma certa prática, é muito simples de fazer. Agora eu vou falar pra vocês de uma coisa difícil, mas tão difícil. E uma coisa nova que tá acontecendo agora, na verdade, que é a quantidade de coroas cerâmicas que a gente tem que trocar. Porque coroas cerâmicas são coroas relativamente novas, então elas estão começando a ter necessidade de substituição agora. E substituir essas coroas é muito difícil, porque remover uma coroa de porcelana feldspática não é tão difícil, porque é uma porcelana mais macia. Mas remover uma coroa de IMEX, de dissilicato de lítio, ou IMEX ou Roseta, seja a marca comercial que for, é muito difícil, gente. Aquilo é pedra. Então, agora, a broca, a ponta diamantada que você vai usar, a marca, faz muita diferença. Então, tem que ser... Primeira coisa, seja... Se você falar, mas qual que é que eu uso? Eu uso a Neo Diamond da Labor Dental, da faixinha verde. A verde, ela é mais grossa, a granulação dela é mais grossa.
Então, ela corta mais. Então, é a que tem mais corte. Em média, vai uma broca para cada coroa, então, ou faceta. Então, tenham atenção com uma coisa. A gente precisa cobrar a remoção dessas coroas também. Porque a gente não cobra para remover uma metalocerâmica, né? Porque, imagina, eu já cobro para fazer o preparo. Quando eu vou cobrar para fazer uma coroa ou uma faceta, ali eu já tô cobrando para fazer o preparo e para fazer depois a cimentação, para fazer a moldagem, não é verdade? E remover uma coroa metalocerâmica é mais ou menos a mesma dificuldade de fazer um preparo. Agora, remover uma coroa de cerâmica pura não é a mesma coisa que fazer um preparo, simplesmente, em um dente ou remover uma metalocerâmica. É muito difícil. Então, isso é um custo muito maior. É custo maior de tempo, que você vai demorar muito mais tempo para fazer, e é um custo maior de material, porque às vezes é mais de uma broca por dente, certo? Então, isso é uma coisa muito importante para vocês pensarem. Agora, eu vou falar a parte mais importante de toda essa aula, que é o seguinte: quando a gente faz esse risco e vem com o Lecron e a gente divide numa metalocerâmica, nós estamos fazendo isso com um cimento que não tem propriedades adesivas. Por quê? Ele não está aderido com o metal. Se for, mas eu usei o 200, mas eu usei um cimento resinoso. Ele pode até estar aderido na dentina, mas ele não tem adesão com o metal. Então, quando você fizer assim, o cimento solta facilmente. Agora, quando a gente faz uma adesão, um cimento resinoso em porcelana ácido sensível, ou seja, em todas as porcelanas que não são a zircônia, que é a única que se comporta como o metal, porque não tem adesão, né, com o cimento resinoso como esse, seria assunto para uma outra aula. Mas toda vez que você for remover uma coroa de IMEX, de Empress, de Rosetta, de feldspática, só que a feldspática é uma porcelana mais macia, mas mesmo assim, ela se comporta dessa mesma forma que eu vou falar agora. A união entre o cimento e a porcelana é muito forte, muito. O que significa que, se você fizer esse risco que você fez na metalocerâmica e vier com seu Lecron e fizer uma força de alavanca, você tem grandes chances de fraturar o seu dente, porque as partes da coroa estão tão grudadas no dente que se você quebrar aquilo dali, você vai quebrar inclusive o dente. Porque quando era metalocerâmica, você quebrava só a metalocerâmica, o dente ficava lá bonitinho. E mesmo assim tinha que ter cuidado, porque tinha um núcleo lá, quando tinha um núcleo, né? Agora, imagina nesse caso que eu tô falando, por quê? Por que eu falei ácido sensível? Porque o ácido criou uns buraquinhos na porcelana e o ácido, ou monômero ácido, também criou uns buraquinhos na dentina. Quando você usou no esmalte. Quando você usou o cimento penetrou nos buraquinhos da porcelana, penetrou nos buraquinhos do esmalte e da dentina. Aí você polimerizou, ele endureceu. E aquilo ali virou praticamente uma coisa só. Então, não dá... Moral da história. Não dá para você fazer o risquinho, vir com o Lecron, crack, tira um pedaço, tira outro pedaço. Senão esse crack vai ser outro crack, vai ser o crack lá da raiz, uma fratura coronaradicular ou uma fratura da raiz, tá bom? Então, como que tem que fazer? Você tem que desintegrar essa coroa ou essa faceta de porcelana, de silicato de lítio, de IMEX, pedaço a pedaço, até ela virar pó. Então, tem que ir desgastando. Por isso que gasta uma broca por dente ou mais. Por isso que demora, entendeu? E aí eu vou contar uma coisa para vocês entenderem a gravidade disso e como é que eu faço no meu consultório. Pela primeira vez, eu peguei uma reabilitação total de boca toda, todos os dentes. Uma reabilitação total em IMEX, em silicato de lítio. Então, eu vou gastar no mínimo 28 brocas. E é lógico que eu tenho que cobrar pela remoção, né?
Mas não é nem por isso que eu tô falando pela cobrar, porque isso eu já falei pra vocês. Mas o que eu vou falar pra vocês? Que eu vou chamar, a paciente, eu junto com a paciente, a gente entrou num consenso e nós vamos chamar um médico anestesista para fazer uma sedação da paciente enquanto eu estiver removendo essas coroas. Porque, como é que eu vou... Imagina o tanto que isso vai ser desconfortável para essa paciente. A força que a gente tem que fazer, o tanto que é cansativo. Porque, não sei se vocês têm essa... Quem tem experiência com prótese sabe disso. A parte que a gente faz... A parte que a gente está moldando, que a gente está fazendo moldar, colocando fio afastador, fazendo provisório, tudo o paciente fica tranquilo. Mas a hora do preparo, o paciente não fica apreensivo, não é uma hora tensa? Porque aí a língua para cá e a gente afasta para cá. E mesmo quando a gente faz isolamento absoluto, é água demais, a água vai escorrendo, é um momento tenso. Agora vocês imaginam isso horas e horas e horas. E imagina, horas e horas e horas para você não conseguir remover muito pouco, porque o trabalho não anda, né? Então, é por isso que a gente tem que, quando for... Agora, esses trabalhos, eles têm que ser feitos para não serem refeitos, de preferência, né? E, em comum acordo com o paciente, quando for possível, chamar o médico anestesista para um melhor conforto da paciente. Aí vocês podem me perguntar, professora, mas tem necessidade mesmo? Você vai tirar uma reabilitação inteira de porcelana, de IMEX, e vai fazer tudo de novo? Tem. Eu jamais faria se não tivesse. Tem essa necessidade, sim, nesse caso. E por que eu jamais faria se não quisesse? Vocês acham que eu tô feliz de ter que tirar? Não. Nesse processo todo, o tanto de agressão vai ser muito agressivo para os remanescentes, para os preparos, né, para os dentes vitais que ela tem, remover essa porcelana. Existem riscos, né, com isso. Inclusive, nem tem estudos sobre isso ainda, né? Quais são? Isso vai acontecer com o tempo, porque agora que a gente está removendo essas coroas que foram colocadas, agora que elas estão dando muitos problemas e que a gente está começando a refazer, né? Então, isso ainda não é uma discussão muito vigente, né? Então, seria bom se o que eu pudesse aproveitar ali de dentes, mas eu já montei articulador e tudo e não vai ser possível. Então, tenham atenção para isso, não tratem da mesma forma, não removam da mesma forma coroas metalocerâmicas e coroas de cerâmica pura. Quando for uma coroa feldspática, você vai conseguir fazer isso com mais facilidade, porque é uma cerâmica mais macia. Quando for uma cerâmica de disilicato de lítio, que é IMEX ou Rosetta, são as duas marcas que eu trabalho, você vai ter muita dificuldade. Se for um laminado ultra fino, uma facetinha bem fininha, chamada lente de contato, você vai conseguir fazer isso mais fácil, porque ela é fina. Se for uma faceta convencional ou uma coroa, aí é muito mais complicado, é muito mais difícil, tá? E tenham esse cuidado aí que eu falei pra vocês, tá bom? Bom, acho que eu já falei tudo que eu queria. Para vocês acessarem vou voltar aqui e falar um pouquinho do e-book. Para vocês acessarem o e-book, vocês vão lá na bio, entra em downloads para dentistas. Na minha bio, não daqui do Joaquim. Eu fiz a live aqui com vocês hoje porque, igual eu falei, né, no meu grupo lá, se eu fizesse lá no meu perfil, como meu perfil não é só de dentista, ia ficar cada hora entra algum, fala, nossa, tudo bem? Quanto tempo que eu não te vejo? É desse jeito, eu já fiz lá, não dá certo. E eu não consigo não olhar, eu sempre fico olhando quando alguém pergunta, fala alguma coisa, né? Então, aí é por isso que eu fiz aqui, mas tá lá no meu perfil, lá naquele downloads para dentistas lá que você sempre... Botando agora. Meu marido tá falando que tá colocando agora. Que vocês sempre entram lá e vocês baixam as coisas, né? Vai estar lá, tá bom? E aí vocês baixam esse e-book, que vocês podem fazer 3 coisas. Ou pega ele, dispara para os pacientes de vocês por e-mail, porque isso foi uma ação de marketing que eu fiz para minha clínica e deu certo, vai dar certo para de vocês também. Não tenham medo de estar no meu nome, porque não tem o telefone da minha clínica, não tem nada.
eles são pacientes de vocês. É como se eu estivesse mandando um artigo do Pascal Magni para os meus, ou do Baratieri, do professor Baratieri. Quem sou eu para me comparar com o Baratieri, muito menos Pascal Magni? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Não quer dizer, não é por isso que eu tô fazendo propaganda para aquele dentista. Mas se você tiver o mínimo de preocupação em relação a isso, não manda. Pega o material, escreva com as suas palavras, coloque as suas fotos, aí coloque o seu nome, né? Acrescente outras coisas, enfim, reescreva do seu jeito, acrescente, use como base, né? Faça um material seu, mande para os seus pacientes. Se não quiser mandar para os seus pacientes nem com o meu nome, nem com o seu, mas quiser ler como eu faço para saber como eu abordo com os meus pacientes e abordar com os seus pacientes, também vai ser muito bom em relação a isso, tá bom? Então, gente, é isso. Boa noite para vocês. Depois que vocês virem lá o e-book, me deem um feedback, tá bom? Vai estar no YouTube. Essa live de hoje, eu tô aqui porque estragou o computador lá nosso, lá deu um problema lá. E ela não vai ficar salva aqui não, aqui nesse perfil não, mas ela vai ficar salva lá no YouTube. A gente vai subir ela pro YouTube. Inclusive, no YouTube vocês vão ver, eu tô o tempo todo de lado, porque eu tô falando aqui pra essa câmera, mas quem tá gravando o vídeo que tá gravado é esse daqui. Aí, depois quem não assistiu, pode assistir aqui, tá bom? Hoje tá tudo atrapalhado aqui por causa desse negócio do computador, mas eu espero que tenha sido informações importantes pra vocês, tá bom? Se eu tiver que falar uma coisa só da live de hoje, é assim. O dia que você for tirar uma coroa de porcelana, não faz igual a metalocerâmica, não. Não faz o risco que vem quebrar com lecron, não, que você quebra o dente junto. Tá bom? Não tenha essa experiência pra você ficar sabendo disso, não. Já saiba agora. Então tá bom, gente. Tchau. Boa noite e até a próxima.